Vasco tenta último acordo com Joia da Base para a renovação e da entrada na federação. Também vou repercutir nesse vídeo as falas do Barbieri na entrevista coletiva. Vou analisar aqui, vou falar obviamente, porque foi o assunto mais falado nas redes sociais hoje, essa entrevista coletiva do Barbieri. Foi muito pertinente, diga-se de passagem. Também a vitória do Vasco agora há pouco no Sub-17 contra o Ceará, vitória importante do Gigante da Colina. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sabe a vinheta? Salve, salve, vascaínos e vascaínas. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência, por você estar todos os dias aqui com a gente. É importante demais ter você, os membros também, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, que é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, eu vou começar falando sobre Sub-17. O time do Vasco hoje enfrentou em São Januário a equipe do Ceará. Tá passando aí na sua tela. 2-0, gols aí do Pacujá e do Lucas Zucarello. Muitos bons jogadores aí, tem esse elenco do Vasco Sub-17. Vitória importante, próximo jogo é em Fortaleza na semana que vem. E o Vasco, que vinha tendo um jogo um pouco mais complicado, conseguiu fazer o gol aí. Abriu 2-0 e vai agora, 2 gols de cabeça inclusive, né? Primeiro aí a bola na área do Anderson para o Pacujá fazer o gol assim que ele tinha entrado. E o Lucas Zucarello, esse menino joga muita bola inclusive, viu? Olho nele, foi aí autor de mais um gol aí, o 2-0, e o Vasco vai com vantagem para Fortaleza, onde vai enfrentar aí a equipe do Ceará na próxima semana. Nesse jogo o Ryan, inclusive estava treinando com o time profissional hoje, né? Não teve participação concreta aí nesse jogo o Ryan, para enfrentar a equipe do Ceará. Antes de eu trazer informações sobre a coletiva do Maurício Barbieri, eu vou trazer uma informação aqui hoje. Inclusive, vou passar na sua tela, vou ficar no cantinho aí só comentando para vocês, que é o seguinte: Vasco se resguarda, aciona a federação para renovar contrato com Pimentel. É isso mesmo. Informação do GE. Informação dada pelos amigos aí, Emanuele Ribeiro e Tébaro Schmidt. O Vasco deu entrada aí na federação para renovação de contrato do nosso Pimentel. O Vasco entra aí, protocolou, né? Já que vive um impasse, um problema aí com a parte do staff do jogador. Não tem acordo. E na semana passada eles fizeram a proposta de renovação via Federação do Rio. É uma forma de se proteger, né? Caso o atleta decida se transferir para outra equipe. O Vasco tem prioridade. Por quê? Porque o Vasco é clube formador de Pimentel, né? E a lei favorece o clube formador como recompensa, né? O investimento que foi feito ao longo dos anos. Então o Vasco fez essa renovação. O Vasco tinha que formalizar 45 dias antes do término de contrato do jogador. O término do contrato dele é dia 6 de julho. E o Vasco fez isso. E o atleta deverá responder em 15 dias. Caso ele não responda, a federação entenderá que a proposta foi aceita. O documento foi enviado à FERJ na última sexta-feira, segundo nossos amigos aí, Tébaro Schmidt e Emanuele Ribeiro. Então o jogador tem até dia 20 para responder. Com isso, o Vasco evita saída de graça, né? Se ele sair aí, o Vasco vai ter o seu valor a ser recebido, caso haja uma saída aí do nosso Pimentel. É uma briga gigante que tá rolando aí entre Vasco e Pimentel. Pimentel solicitando algumas coisas, o Vasco querendo outras. Enfim, onde será que vai terminar essa briga aí envolvendo o Pimentel? Hoje tivemos entrevista coletiva dele, Maurício Barbieri. É isso mesmo, Maurício Barbieri falou hoje na entrevista coletiva. Pra mim, primeira coisa que eu vou dizer aqui, goste ou não goste, a entrevista coletiva do Maurício Barbieri hoje é bastante esclarecedora. Se tinha um problema que a gente tinha de falar de comunicação, ele hoje foi bem comunicativo. Por que eu tô falando isso? Até porque a galera que não acompanhou vai dizer assim: por que você tá falando isso, Léo? Por que você
tá aí puxando o saco do Maurício Barbieri, que eu sei que tem gente que vai falar isso, né? Tem gente que vai falar, não, o Léo tá fazendo o trabalho de trazer informação pra gente. Mas enfim, pra vocês, pra os dois públicos, eu vou explicar o que é que aconteceu. O Maurício Barbieri hoje deu a entrevista coletiva, né? Lá no CT Moacir Barbosa. E por que eu tô dizendo que foi uma entrevista coletiva que foi muito proveitosa? Primeiro, explicou, né, a questão do jogo. Explicou muito bem aí que a equipe do Vasco enfrentou um Fluminense que era um time, querendo ou não, um time mais... o melhor time do Brasil, o melhor futebol do Brasil hoje, vamos dizer assim. Muita gente não gosta, mas é. E o segundo Maurício Barbieri, o Vasco tentou aí, de todas as formas, manter aquele jogo equilibrado. Eu tenho minhas ressalvas sobre isso. Eu acho que o Vasco poderia ter saído com mais qualidade, apesar de quando eu assisto o jogo novamente, inclusive foi uma discussão que tivemos hoje no grupo de membros sobre isso, né? Que eu falava, pô, o Fluminense botou 5 jogadores para marcar a saída de bola do Vasco. Ficava muito apertado, mas se o Vasco tivesse um volante com mais qualidade ali de saída, poderia ter feito isso. Ele falou também sobre Carabarral e Orelhano. Primeiro, uma coisa que eu falo aqui diversas vezes e ninguém me ouve. Orelhano não é jogador de meio de campo. O próprio Orelhano, desculpa até se eu gritei aí no ouvido de vocês. O próprio Orelhano fala ao Maurício Barbieri, inclusive o Maurício Barbieri fala isso na sua entrevista coletiva, que o jogador, em conversa particular com ele, disse que jogou poucas vezes pelo setor central. E eu falei isso aqui, mas entrou no vídeo, saiu no outro, porque algumas pessoas falaram aí que não. E a galera da mídia começou a dizer, galera de transmissão, mas o Orelhano não é jogador de corredor central. Isso eu já falei diversas vezes. A única coisa que o Orelhano fazia no Vélez muito bem era aquela movimentação que a gente já viu fazer outros jogadores, como o próprio Robin, entre outros, que jogava, levava a bola na profundidade, cortava para o corredor central para chutar ou para abrir o corredor lateral para o lateral passar. Pronto, isso aí é importantíssimo, porque mostra que não é uma decisão só do Barbieri. É o próprio jogador que chega para ele e fala, olha, não me adaptei, não jogo nesse corredor. Acaba com essa falácia aí de Orelhano ser o meia, o Barbieri não quer colocar o Orelhano. O próprio Orelhano deu essa palavra aí ao Barbieri. Outra questão que eu achei também muito importante, inclusive desculpem aí por eu ter batido no microfone, que eu sei que faz uma zoada insuportável, mas enfim, sobre Carabarral e Juan. Ele revelou que os dois jogadores revelaram até para ele que os treinamentos que aconteciam no Santos eram treinamentos menos intensos. O treinamento do Vasco era mais intenso. E aí tem uma problemática. Muita gente não gostou porque o Carabarral pediu um tempo ao Maurício Barbieri para se adaptar. Pô, cara, eu, por estar nesse meio de futebol, eu acho o cara muito honesto chegar e falar, olha, não tô adaptado, não tô na minha melhor forma. Tá certo demais. Porque se ele for mal e ele não explicita isso, o técnico nunca mais bota ele. E ele tá certo. Olha, não me adaptei ainda. Os treinos onde eu estava eram menos intensos. E ele falou isso. Foi claro. Muita gente está problematizando, dizendo, tem 32 anos. Como é que um jogador não se adaptou a um estilo de jogo e tal. Ele foi correto. Ele foi honesto. Dele ser honesto e dar a sua palavra e falar pro técnico que ele não pode jogar ali, ele já ganha pontos. Então, acho correto. O Barbieri também chamou a atenção sobre a questão do jogo, né? Aí eu já acho meio, sabe? Eu não gosto de entrar nessa, né? O Barbieri falou muito, né, sobre a galera que criou uma falsa narrativa, de chamar o fulano de tal de retranqueiro e tal, se referindo ao estilo de futebol que o Vasco mostra jogando com o Barbieri. Eu acho assim, eu acompanhei duas partes do Barbieri. Primeira parte, jogando muita bola na equipe do Red Bull Bragantino, onde tinha um Claudinho e um Arthur. Veio o ano passado que foi desastroso, também uma equipe que tinha poucas peças, uma equipe com peças inexperientes. E viu o Barbieri também no Flamengo, que fez um trabalho razoável, conseguiu aí fazer alguns meninos jogar bola, como o Paquetá, como o próprio Vinícius Júnior. Inclusive o Paquetá fez uma menção aí com um dos trechos da entrevista de Maurício Barbieri nas suas redes sociais. Mas de todo caso é o seguinte, foi uma entrevista clara, foi uma entrevista onde ele traz tudo aquilo que o torcedor precisa e quer ouvir, e fala até pelo Orelhano, né? Eu vou tirar o PEC na melhor fase, complicado, fala sobre buscar um jogador para jogar no lugar do Andrei. Então, acho que o Barbieri
fez aquilo que a gente se espera numa entrevista coletiva. Falar para o torcedor. Agora sim, cabe a alguns achar que o que ele falou foi certo ou não. Aí já é da interpretação de cada um. Eu acho que ele foi claro. Sobre estar certo ou não, aí eu deixo pela interpretação de cada um de vocês. Então é isso. Muito obrigado. Tô gostando de fazer esses vídeos mais comentados, hein? Quero saber de vocês também o que é que vocês estão achando. Deixa aqui nos comentários. Até a próxima. Saudações vascaínas. Valeu. Tamo junto.